momento de interpretarmos a palavra de Deus falar conosco. Já o adoramos, já o louvamos, confessamos os nossos pecados e agora, na presença dEle, por Ele purificados, vamos conversar. Convido a igreja para que abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu estarei lendo os versos, ou eu lerei os versos 20 até o 29. 2 Reis, capítulo 5, verso 20 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: de quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido a tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos de 2 vestes festivais. Pôs-os sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esse é o texto para a nossa meditação desta manhã. Oremos mais uma vez. Amado e bondoso Deus, com temor e tremor estamos diante do Senhor para interpretar a sua palavra. Portanto, tem misericórdia do teu servo, ó Pai, que aqui se apresenta. Sê propício a mim, ó Pai, tendo misericórdia, ó Deus, me permitindo, ó Pai, interpretar a Tua palavra nesta manhã, conforme o Teu Santo Espírito. Eu te agradeço, ó Pai, por todos os atos deste culto, Pai, e acima de tudo eu te adoro e te agradeço pelo amor que o Senhor tem derramado aos meus amados irmãos aqui da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Louvado seja o Teu santo nome. Que a Tua palavra neste momento traga, ó Deus, salvação, traga transformação, traga renovo, ó Pai, traga arrependimento aos corações. E que de modo algum, ó Pai, possamos sair daqui da mesma maneira como entramos. Senão, ó Deus, como transformados pelo Teu amor e pelo Teu poder. Em nome do Teu Filho amado que eu oro, agradecido. Amém. Elias já é assunto aos céus. Enquanto Elias ministrava aqui neste local, disse que Eliseu era o seu moço e com ele aprendia de todas as coisas que se fariam necessárias para aquele que quisesse ser um profeta. Elias aqui não mais está. Quando assunto e questionado a Eliseu o que ele gostaria de ter, ele pede
porção dobrada do teu Espírito que a ti habitou, Elias, para que eu possa continuar o seu ministério. Elias sobe, uma carruagem de fogo. Eliseu aqui permanece como professor da escola de profetas. E como professor aqui de escola de profetas, Eliseu chama para si alguém que possa ter um pouco mais de intimidade com ele, assim como Eliseu tinha com Elias. Eliseu chama para si alguém com quem pudesse conversar em seus momentos. Eliseu chama para si alguém que pudesse caminhar com ele. O tema deste ano é discípulo. O texto não tem muito a ver com isso, mas você pode associá-lo um pouco quanto a isso. Acerca de um discípulo inútil, podemos assim tratá-lo. Eliseu percorre o seu ministério e convida Geazi para que seja o seu moço. E nós precisamos entender um pouco sobre esse Geazi, e precisamos entender um pouco que talvez Geazi, desculpe, assim como se diz Niazi. E olha que eu fiquei procurando a pronúncia para saber se era Geazi ou Geazi. É Geazi, tá bom? Dói um pouco, mas é assim, é costuma. Ele chama então Geazi para ser o seu moço. Nós vamos entender um pouco a vida de Geazi. Imagine você que Geazi cresce e ele está na época do seu vestibular. Assim como nós temos os nossos vestibulares, aqueles que já passaram, aqueles que ainda estudam para isso. E Geazi coloca em seu coração que ele resolve ser profeta. Eu vou fazer o vestibular para profeta. É isso que ele faz. E ele vai fazer a sua inscrição desse vestibular para ser profeta. Assim como nós temos os nossos sonhos, quem sabe ele tinha o seu. E ele queria fazer a faculdade de profecia. E ele vai preencher lá o seu cartão do vestibular. E ele pensa assim, mas em qual campus eu vou fazer esse meu vestibular? Haja vista existir na época 4 escolas de profetas. E ele vai lá preencher, e eu fui pesquisar as escolas existentes, e ele vê que a primeira escola que aparece ali para ele é a escola de Jericó. Ele fala, eu podia estudar aqui no campus Jericó, usar a minha jaqueta do campus Jericó, quando tivesse lá as Olimpíadas e esse tipo de coisa. Mas pensando bem, como eu moro aqui, isso é só para ganhar a sua atenção, tá bom? Mas pensando aqui, como eu moro aqui em Samaria, Jericó está a 142 quilômetros daqui. Aí eu tenho que ir para o norte, aí eu faço uma curva lá para o nordeste, tenho que descer até o sul. Acho Jericó meio longe. Não vou para essa escola. Deixa eu ver aqui no edital qual outra escola eu posso participar, escrever nessa minha faculdade, que eu desejo tanto. Eu acho que irei a Gilgal. Vou a Gilgal, lá parece ser um campus bom. Eu quero ser um bom profeta, eu quero estudar lá em Gilgal. Mas também eu tenho que subir para o norte, depois eu tenho que descer. Mas Gilgal também foi o primeiro local onde o meu povo fez o acampamento quando ingressou na terra prometida. Deve ser um campus legal. Eu acho que é para lá que eu vou. E ele vai e conversa com os seus pais, talvez assim, mas filho, não tem um campo mais perto? Nós não queremos esse ninho tão vazio cedo. Tem algum outro local? E ele pensa assim, bom, posso ir a Ramá. Ramá fica a 55 quilômetros daqui. Ramá é legal também. Ramá foi fundada por Samuel. Eu acho que eu vou estudar nesse lugar. Mas a mãe fala, ainda é pouco longe. Tem um lugar mais próximo? Tem Betel. Betel dista mais ou menos 40 quilômetros daqui onde eu moro. Eu vou marcar o X aqui. Eu quero estudar nessa escola. E Geazi está animado. E ele quer ser um profeta. Assim como nós somos animados com as nossas escolhas profissionais, não somos? Quando nós a fazemos. E nós queremos nos entregar da melhor maneira possível para exercermos essa profissão que nós imaginamos que podemos ter. Esse era Geazi. Ele escolheu ser profeta. Ele escolheu fazer isso. E na escola que ele começou a praticar, tinha um professor chamado Eliseu. E esse professor era bom. Esse professor viu o outro professor, o decano Elias, ser assunto aos céus.
E Geazi pensa, enquanto o barulho da construção tira a sua atenção, ele pensa, não, eu quero estudar com Eliseu. Eu quero ser discípulo de Eliseu. E aqui nós voltamos ao tema. Eu quero ser discípulo, eu quero com ele aprender. E Geazi passa a conviver com Eliseu. E guarde isso no seu coração. Geazi passa a conviver, talvez com o melhor professor de escola bíblica dominical que ele pudesse ter. Geazi passa a conviver, talvez com o melhor pregador com quem ele pudesse andar naquele tempo. E guarde isso, porque isso vai fazer muito sentido lá na frente para mim e para você. Geazi começa a morar, a ter intimidade com talvez a melhor fonte da palavra de Deus que existia naquele momento. Geazi convive, Geazi vive, Geazi aprende, Geazi frequenta o melhor lugar que pudesse, naquela época, para se estar próximo de Deus. Esse é Geazi. E antes do texto que nós lemos, nós podemos ver algumas características que envolviam Geazi. Vá para mim, lá, ainda, ou melhor, no capítulo 4 agora, verso 11 e verso 12. Anterior ao que nós lemos. 4, 11 e 12. Veja, é sobre Eliseu e a sunamita, e nós conhecemos bem essa história. A história da sunamita é a frase que nós sempre temos que ter em nosso coração quando alguém pergunta alguma coisa para nós e fala assim, daí vai tudo bem? Essa deve ser a primeira frase que deve sair dos nossos corações, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Vai tudo bem, apesar das circunstâncias. Essa é a mulher sunamita. E veja como Geazi interfere dentro desse relacionamento entre Eliseu e a sunamita. Veja o que diz o verso 11 e o verso 12. Um dia, vindo ele para o seu quarto e se deitou. Então Eliseu disse ao seu moço, Geazi, chama a sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Veja que Eliseu tem em Geazi um lastro tão grande de confiança, que ao tratar com essa mulher, Eliseu não vai diretamente falar com ela, ele chama o seu moço, aquele que era da sua intimidade, aquele com quem ele andava. Ele diz, Geazi, vá lá e chame aquela mulher sunamita, ou seja, Geazi habitava o mesmo quarto que Eliseu. Eles estavam juntos, guardem isso, meu amado irmão, eles estavam juntos. Veja lá o verso 14 do mesmo capítulo 4. Então disse o profeta Eliseu, que há de se fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Veja, Geazi dá opiniões. Eliseu perguntou, nós podemos fazer por essa mulher que nos trata tão bem? Geazi diz a ele, ela não tem filho, posso opinar? Já que o senhor está perguntando, Eliseu, ela não tem filho, o que o senhor acha? Não seria o caso? Veja a intimidade, guardem isso, veja a intimidade do homem de Deus com o seu moço. Vá além ainda, vá no verso 25, do mesmo capítulo 4. O verso 25 diz, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, Eliseu, disse a Geazi, seu moço, eis a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Vai, Geazi. Eu tenho aqui algumas coisas que eu tenho para fazer hoje, sabe? Nesse momento em especial, eu estou ao telefone com algum irmão da igreja que está conversando comigo, Renato, vai lá e resolve aquela situação. Geazi, corre, veja com ela se vai tudo bem. Veja o nível que existe de tratamento entre o Senhor e o seu moço, guarde isso. Ele faz isso. Veja lá o verso 36 ainda, desse mesmo capítulo. Só virar uma página da sua Bíblia. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ela chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse, toma o seu filho. O filho dessa mulher estava vivo.
Eliseu não vai direto falar com ela, falando: Geazi, vai lá. E imagina o coração de Geazi. Eu estou indo levar uma informação para essa mulher que vai mudar a vida dela. Imagina Geazi pensando: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu lembro na faculdade o tanto que eu estudei sobre o Senhor. Eu lembro a escola bíblica dominical que eu frequentava, o tanto que eu aprendi do Senhor. Eu lembro que o Senhor é tão poderoso, eu lembro das suas coisas que o Senhor fez com o povo, quando o povo saiu do Egito e atravessou e nós aqui estamos. Eu lembro que eu estudei tudo isso e agora os meus olhos veem o seu poder. Os meus olhos veem que o Senhor é capaz de tudo. Eu estou vendo isso. Eu estou participando disso. Comigo falhou, Eliseu falou para eu vir antes, eu vim correndo, tentei ressuscitar, não deu certo. Depois Eliseu veio e conseguiu, como o Senhor é bom. Este é Geazi. E este é o relacionamento que ele tem com o seu Senhor. Entretanto, apesar de tudo isso, apesar de frequentar a escola bíblica dominical, apesar de ter o melhor professor, apesar de se preparar todos os domingos para ir à igreja, para adorar e louvar ao seu Deus, Geazi, no seu coração, sabia o que não devia fazer, mas ainda assim o fez. E nós vamos à escola bíblica dominical. E nós vamos à igreja para adorar ao Senhor. E nós nos apresentamos diante dele todos os domingos. E nós sabemos o que nós podemos fazer. E nós sabemos também o que nós não podemos fazer. Não obstante, precisamos cuidar para não sermos como Geazi. Em primeiro lugar, o texto que nós estudamos nesta manhã nos apresenta de forma cristalina que o pecado encontra um local seguro para se hospedar por causa dos nossos olhos. A concupiscência dos nossos olhos serve como um farol para iluminar uma estrada que nos leva à perdição. Geazi andava com Eliseu, Geazi ouvia de Deus através de Eliseu, Geazi habitava com Eliseu, já estava na presença de Eliseu, Geazi havia estudado na faculdade onde se aprendia a palavra de Deus. Não obstante, no primeiro momento em que os seus olhos puderam contemplar aquilo que ele mesmo, sabendo não ser da vontade de Deus, ele disse: olhos, vençam. Acompanhe comigo, está escrito no verso 20 do capítulo 5, o primeiro ponto desta manhã. Geazi, aquele que nós já aprendemos quem é, o moço de Eliseu, homem de Deus, o moço não, Eliseu, disse consigo, olha o que ele disse consigo, pobre Geazi, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa. Geazi viu o que esse homem trazia. E não era pouca coisa, meu amado irmão. Não era pouca coisa. Volte ao verso 5 do mesmo capítulo. Volte ali ao verso 5. Naamã conversando com o rei da Síria, verso 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria falando com Naamã. Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, mais ou menos 350 quilos. 6.000 ciclos de ouro, essa eu pesquisei, mas não anotei, e 10 vestes festivais. Imagine você, Naamã, chegando diante de Eliseu,
E nós vemos que Geazi estava junto com ele sempre, não essa era a ideia? Imagine aquela comitiva vindo, 300 quilos de prata a brilhar no horizonte, e Geazi pensando, é hoje? Se esse homem quiser alguma coisa, ele tem como pagar. E já ressuscitamos lá, talvez o pensamento dele, ó, filho da sunamita, o que esse homem pedir nós podemos, e com uma paga dessa então, Naamã é curado, vai ao Rio Jordão, questiona por que não, Farfar e Abana, que eram muitos melhores rios. Os seus servos dizem, não, só mergulha, meu senhor, o senhor vai ser curado. Ele é curado. Talvez as 6 primeiras vezes que Naamã mergulha e volta, ele fica chateado. Falei, acho que o negócio não funciona aqui em Israel, não. Aí o seu servo fala assim, mas lembra daquela menina que estava com o senhor, que falou que, se disse profeta, aqui o senhor seria curado. Mergulha mais uma vez só, Naamã. E Naamã mergulha mais uma vez, e quando ele se levanta, ele está livre da lepra. E na cabeça dele ele pensa, nossa, preciso pagar por isso. Olha o bem que me foi feito. E esse homem retorna até Eliseu. Eliseu, é hora da paga. É CPF, é e-mail ou é celular? Eu já faço Pix aqui, nós resolvemos isso agora. E Eliseu fala assim, não, vá em paz. Eu não quero nada do que você tem. Imagine você, o coração de Geazi. Aqueles olhos que haviam visto aquela prata, aquele ouro, aquelas vestes festivais. Aqueles olhos iluminaram o caminho que só poderia dar em morte. E o pecado, através da concupiscência dos nossos olhos, encontra um lugar seguro em nós. Geazi com Eliseu, o mesmo relacionamento de Eliseu com Elias, mas não aprendeu nada. E é uma pergunta que nós precisamos fazer aos nossos corações, nós temos aprendido alguma coisa ou não aprendemos nada? Temos aqueles mais velhos que nos ensinam, que nos aconselham, e temos os mais novos. Vamos continuar com a divisão do reino, ou vamos ouvir os mais velhos? Geazi não quis. Ele não aceitou os presentes. Veja o jogo de palavras que nós precisamos prestar atenção, do verso 15 e verso 16. Vá comigo ao verso 15 e verso 16. No mesmo capítulo 5, veja aqui um jogo. Voltou o homem de Deus, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Naamã volta a Eliseu. Veio, pois, e colocou-se diante dele, e disse, eis que agora reconheço em toda a terra que não há Deus senão Israel, como aquela menina me disse quando eu estava lá em casa. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Geazi devia estar pulando aqui. Porém, ele disse, tão certo, preste atenção nisso, tão certo como vive o Senhor, agora, nessa vírgula, em cuja presença estou, não aceitarei. Veja o jogo de palavras. Quando ele diz, quando ele vai conversar com Geazi, quando vai conversar com Naamã, ele diz assim, eis o moço, eis que alguma coisa, ali no verso 20, veja o final do verso 20, a postura de Geazi. Vamos ler inteiro. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, diz consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, faltou uma vírgula, em cuja presença eu vivo. Eliseu, ao não receber os presentes, disse, tão certo como vive o Senhor, e cuja presença eu estou. Geazi não aprendeu nada, ele diz, tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele e vou resolver isso daqui. Ele vive, mas eu não vivo em sua presença. As coisas que eu aprendo na escola bíblica dominical, as coisas que eu aprendo dos sermões, eu não as vivo. O pecado alcança um local seguro através da concupiscência dos olhos. Geazi
sucumbiu. E ele tinha estudado na faculdade. E ele tinha estudado a Torá, e nós estudamos isso na Escola Bíblica Dominical, como vamos para Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Os seus olhos não podem estar fitos nisto, porque senão se pavimenta um caminho para a perdição. E Geazi havia estudado, por isso que eu falei para vocês guardarem a faculdade. E na sua aula de história entrou o professor lá para lhe ensinar acerca de uma família de Israel, cujo pai era Acã. E Geazi estudou isso. E Geazi estudou sobre Acã. E Geazi estudou sobre as derrotas que existiam no meio do povo de Israel por causa do pecado. Quem sabe na matéria de história ele tenha tirado 10. Assim como se nós fizéssemos uma prova aqui na escola bíblica, nós tirássemos 10. Vê-se o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Geazi sabia disso e nós sabemos disso. Veja a história de Acã, lá em Josué, respondeu Acã a Josué e disse, Josué capítulo 7, verso 19, 21 e 24. Pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Josué capítulo 7, verso 19, 20, 21. Quando eu vi olhos, eu estava passando no meio da guerra, eu dava uma espadada aqui, jogava uma flecha ali, aproveitei, tirei uma funda do meu bolso, joguei uma pedrada lá, e eu estava guerreando quando eu vi uma capa. Não, nós estávamos guerreando pelo Senhor dos Exércitos. Mantenha os seus olhos, foco. TDAH essa hora não dá certo. Foco na batalha, aqui, nós lutamos, nós viemos em nome do Senhor dos Exércitos. Lute por isso, seus olhos têm que estar nisso. Acã diz, eu estava lutando, de repente eu vi. Os olhos, concupiscência, desejo. Eu vi aquilo que não podia ser para mim. Eu estudava. Mas quando eu vi entre os despojos uma capa babilônica, eu falei, não. Aí não. Aquelas capas fashion de Israel não estão mais na moda. Eu quero essa capa babilônica. Mas a capa de Israel te protege. A capa de Israel te cobre à noite quando você está com frio. A capa de Israel te livra da chuva. Mas essa capa babilônica... Olha, Josué, essa, só entre nós aqui, eu sei que vai vir pedrada de tudo quanto é lado. Esse é o problema, que eu sei, mas eu vi. E quando eu vi essa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, aí o pecado encontrou lugar no meu coração, e eu o cobicei, e eu quis para mim, mesmo Deus falando, não. Eu vi isso. Verso 24, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, tudo quanto tinha, e o levaram ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Era essa capa que você queria. Seus olhos iluminaram uma estrada que agora lhe traz tão somente morte. Cuida dos seus olhos. Cuida dele. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Olhos que não estão fitos em Cristo Jesus e na sua obra. Olhos que não estão fitos naquilo que Deus tem feito por nós todos os dias das nossas vidas. Olhos com concupiscência. Olhos. Esse fruto é tão bonito. Ai, que vontade de comer esse fruto.
come de tudo, menos deste fruto. Ah, Adão, mas esse fruto é tão agradável aos olhos, Adão, aos olhos. Eu vou comer, eu sempre faço isso. E você vai comer também. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para ter entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Em primeiro lugar, nesta manhã, nós precisamos vigiar os nossos olhos. Vigie, meu amado irmão, o seu olho. Vigie o seu olho. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Salomão conversando com Geazi. Geazi, é isso mesmo? Isso não é nada. Você quer fitar os olhos nisso? Provérbios 23, 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Isso não é nada, pois certamente, vejam a pedagogia de Deus, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia, que voa pelos céus. Aquilo que a sua concupiscência buscou com tanto ardor, imaginando fazer de você alguém rico e poderoso, baterá asas e voará. E ele tinha estudado isso na classe de interpretação bíblica hermenêutica. Tema: Salomão. Ele tinha estudado isso. Ah, Geazi, deixa para lá essa prata, Geazi. Não fita os olhos nisso. Isso passa. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, trocou tudo isso. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu preciso dizer para você, Geazi, Cristo está assentado hoje nos céus. Você não. Por causa disso que você escolheu. Nossos olhos devem estar na obra e na pessoa de Cristo. Em segundo lugar, o texto que nós demos nos ensina que o pecado, depois de encontrar um lugar seguro através dos nossos olhos, em nosso coração, obscurece o seu e o meu entendimento. Cuide com isso. Depois que os nossos olhos serviram de faróis para iluminar aquilo que não presta, o pecado que entrou no nosso coração por causa disso, obscureceu todo o nosso entendimento. Vá comigo no verso 21, 22 e 25 do capítulo 5. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar-lhe e perguntou: vai tudo bem? Vamos abrir um parênteses aqui. Não pouco tempo atrás, quando a mulher sunamita tinha ido conversar com Eliseu, lembra-se disso? E Eliseu a viu de longe. E Eliseu falou assim: Geazi, vai lá e fala com ela e pergunta se vai tudo bem. A mulher respondeu: vai tudo bem. Porque apesar do meu filho, eu sei que existe Deus em Israel. Vai tudo bem. Porque apesar das circunstâncias que me envolvem, eu sei que existe um Deus que é soberano sobre a minha vida e cuida de tudo, vai tudo bem. Olha a pedagogia de Deus, como ela é bela. Naamã pergunta a Geazi: vai tudo bem? Era o momento dele arrependido, botar a viola no saco e voltar para casa. Era esse o momento. Era esse o momento. Vai tudo bem? Para. Eu acabei de ouvir de alguém que teve o seu filho que foi morto. Quando questionado se vai tudo bem, ela respondeu: vai tudo bem, porque ela confia em Deus. Geazi, você não precisa disso que você está correndo atrás. O texto diz que Naamã
saltou do carro. Se vocês se lembram, Eliseu falou assim: vai ao encontro daquela mulher, corre, que eu estou vendo que ela está vindo. E pergunta para ela. Naamã salta do carro. Alguém vindo correndo é alguma coisa. Naamã salta preocupado, vai tudo bem? Era o momento de virar as costas e ir embora. O que ele responde? Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes vestivais. Na faculdade, Gease deve ter sido o melhor redator que existia. Redação, tema de hoje, mentira. E Gease escreve. Nisso eu sou bom. Em mentir é comigo mesmo. Naamã, vai tudo bem? Naamã, senta aqui, deixa eu contar uma história para você. Veio um pessoal lá de Efraim, 2, a situação está ruim, nós precisamos resolver isso daqui. Aproveitando a concupiscência dos meus olhos, já que o negócio já entrou mesmo, está falhado, é possível de tudo isso que o senhor tem, me dar umas coisas para poder levar para eles? Ora, Naamã de fora, não envolvido nesse contexto, ouve. Entretanto, Gease, por causa do seu pecado, tem um entendimento obscurecido. Ele sabia o que aconteceu com Eva e Adão. Ele sabia o que aconteceu com Acã, mas o seu entendimento, o seu coração, o local onde o pecado encontrou morada por causa da concupiscência dos seus olhos, estava obscurecido. E assim, nós mentimos aos nossos irmãos. E assim, trazemos palavras não verdadeiras aos nossos cônjuges. E assim, abusamos de palavras que estragam relacionamentos em nossos ambientes de trabalho. Porque mentimos. Porque o nosso coração está obscurecido. E o texto é simples. Se existe mentira, é porque não existe temor e tremor. Se existe mentira, é porque o coração está obscurecido. Senão nós falamos a verdade uns para com os outros. Simples. E eu sempre baterei nessa tecla, que a palavra de Deus é simples. Vá comigo no verso 25 ainda. Quando Gease retorna a se encontrar com Eliseu, ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Gease se pôs. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Gease? E Eliseu tinha estudado, e Gease tinha estudado Jó na faculdade. E Gease tinha estudado os livros proféticos da faculdade. E Gease devia pensar com ele, eu já vi essa pergunta em algum lugar na faculdade. Quando os filhos de Deus passaram para se apresentar diante do Senhor, eis que veio Satanás e o Senhor lhe perguntou o quê? De onde vens? Ele sabia. Ele tinha estudado. Satanás respondeu, vim de passear por sobre a terra e vi umas coisas assim. Gease respondeu, de lugar nenhum, nem fui e nem voltei. Acho que nesse momento o senhor devia estar fazendo alguma outra coisa que o senhor não viu, que eu não estava aqui, e pensou que eu tinha saído. E Gease respondeu para ele, de onde vens? Respondeu ele no verso 25, teu servo não foi a parte alguma. Gease, mas eu coloquei um rastreador no seu celular, eu sei quando você vai e quando você volta. Não é assim com os nossos filhos? Quando eles fazem alguma coisa que não é assim tão agradável aos nossos olhos, a gente fala assim, o que você fez? A resposta clássica, eu não fiz nada. Obscurecido de entendimento, coração obscurecido por causa do pecado.
Coração triste, sombrio, confuso, que não anda perto de Deus. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios na verdade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, pelo pecado que entrou através dos seus olhos, os quais, tendo se tornado insensível, você diz, se entregaram à dissolução para, vírgula, e nós amamos essas vírgulas, para, vírgula, com avidez. Um coração obscurecido se entrega com avidez a fazer o que não presta. Não é um coração tranquilo. Ele é ávido a fazer o que não presta, para cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, e lá vem a vírgula. Se. E nós já tratamos desse se num outro sermão. Lembra-se disso? Ou talvez não. Se. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, se é que de fato tendes ouvido a Cristo, e neles sido instruídos, segundo a verdade em Cristo. Você tira esse se, não há mais discussão. Porque não tendes ouvidos a Cristo, por causa do seu coração endurecido. Ignora a vontade de Deus, afastado da comunhão divina, com a consciência cauterizada, insensível a qualquer movimento do Espírito Santo em sua vida, porque a concupiscência dos seus olhos permitiu que no seu coração fundasse uma colônia de pecados. Em segundo lugar, o texto que nos ensina que pecado, naquele local seguro em que ele encontrou, o nosso coração traz obscurecimento de entendimento. Tende cuidado, portanto, irmãos, jamais, essa expressão que a Bíblia usa, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E o texto não passa por aqui. Esse perverso coração de incredulidade vos afasta do Deus vivo. Aquele Deus que a menininha de Naamã testemunhou dizendo, ele vive em Israel. Jamais. Hebreus capítulo 3, verso 12. Jamais haja esse coração de incredulidade que vos afaste. Pelo contrário, vamos conversar. Nós somos irmãos, vamos conversar entre nós. Nós passaremos a eternidade juntos. Vamos conversar entre nós aqui, verso 13, exortando-nos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, porque esse tempo pode não ser amanhã. Pode ser que ao sair daqui, eu seja atropelado e acabou. E o tempo era hoje. E hoje eu não me arrependi para que eu pudesse ser assunto aos céus junto com Cristo. Esse tempo pode não existir amanhã, ele é hoje. Não é daqui a pouco. Não é semana que vem. Não é quando eu achar que eu estou melhor, é hoje. Hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É hoje. Hoje. É hoje. O salmista vai dizer algo parecido com isso. Ele vai dizer que é hoje. Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
É hoje. Gease, se arrepende, Gease. Quando Eliseu te perguntar, você diz, eu errei. Eu errei. Eu errei. Não vai esconder lá embaixo, eu não sei nem como é que você esconde 70 quilos de prata. Não sei. Alguma coisa, não sei. Para. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Olha onde isso vai dar, Gease. Olha onde isso vai dar. Por isso eu, Deus, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmo 95, verso 11. E eu não sei dessa vida tão caprichosa que nós temos, eu não sei o que mais que você quer, se não chegar em casa à noite, fechar a porta da sua casa, encontrar a sua esposa e seus filhos e descansar. E deixar tudo lá para fora. E Deus está falando assim, tudo bem, Jefferson. Mas se não for um servo bom e fiel, no meu descanso você não vai entrar. Não vai. Ele está dizendo aqui. Por isso, jurei. Um Deus que não volta atrás. Salmo 95, verso 11. Por isso eu jurei. Não entrarão. Eu jurei. Não entrarão no meu descanso. Não haverá descanso. Não haverá descanso para nenhum daqueles que usam os seus olhos como faróis a iluminar caminhos que os levam à distância de Deus. Não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse? Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de tudo. É o descanso de tudo. Não há mais dor, não há mais choro, não há mais pecado, há tão somente descanso. Entretanto, se você não arrancar os seus olhos e jogar fora, vocês não entrarão no meu descanso. O pecado cauterizou a consciência de Gease. Gease não quis ouvir, imaginar e saber que o nosso Deus mandou o seu Filho para morrer por tudo isso, para que os nossos olhos não mais nos vencessem, para que os nossos membros não mais tivessem vitórias sobre nós. Por isso nós cantamos, Espírito Santo de Deus vem controlar todo o meu ser, o meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu agir. Gease não quis. O que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado. E agora nós caminhamos para o último e terceiro ponto desta manhã. A concupiscência dos olhos permitiu que o pecado entrasse no seu coração. E o nosso Deus é tão amoroso, o nosso Deus é tão bondoso, o nosso Deus é tão maravilhoso, que no dia 30, no final do mês, Ele nos chama pelo nome e fala assim, venha receber o seu salário. Como Deus é bom. Pecou, o seu salário, morte. Simples. O pecado, após a concupiscência, obscurecimento, gera morte. Acompanhe comigo o verso 26 e verso 27. Porém, ele disse, aqui Eliseu conversando com Gease, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Pergunta retórica. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a sua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Eu fico a me pensar que a lepra estava triste. A lepra andou todo aquele caminho com Naamã. E a lepra era amiga de Naamã, estava em sua pele. Naamã foi conversar com Eliseu. Eliseu falou, vai e mergulha. E Eliseu mergulhou e quando ele saiu, ele estava curado, a lepra não estava mais com ele. E a lepra deve ter se assentado à beira daquele rio e falado, puxa,
Eu sou tão boa no que eu faço. E deve ter pego um galho e ficado ali no rio, e mexendo no rio assim, e mexendo na terra. Não tem mais nada para mim. De repente toca uma trombeta, e Deus diz, precisamos de lepra. Ela, eu? Lepra. Alguém que devia saber o que fazer e não fez, precisa agora receber a justa paga pelo seu pecado. Ela? Aonde é? Rua tal, casa tal, nome Gease. A Bíblia diz, portanto, verso 27, a lepra de Naamã. Triste, sozinha, achando que não havia mais sentido em sua vida. Não. Nós servimos a um Deus justo. E eu fico a imaginar essa conversa entre o trono e a lepra. As pessoas precisam saber que existe Deus em Israel. E eu sou um Deus justo. Todo aquele que pecar contra mim certamente morrerá. Lepra, vai. E ela foi. Eis que eu trago o mal. O mal vem do norte. Eu trago sobre esta geração, depois de tudo que eu fiz com ele, tirando eles da terra prometida. E é bezerro para cá, e é bezerro para lá, e é sacrificar filho, e é fazer coisa que não presta. Eu trarei então. E ele diz que a lepra de Naamã se pegará a ti e a sua descendência. Podemos conversar, Eliseu? Pode ser só essa semana? Não. Eliseu, 1 mês. Quem sabe 1 ano, Eliseu. E deixa isso daí só comigo. E Eliseu, você não estudou Acã? Você não sabe como é que funciona? Eu lembro, você tirou 10 em história. Você ia na escola bíblica dominical, você ia no culto domingo de manhã na Silva Jardim, você ouvia o sermão à noite. Você produzia a prova contra si mesmo, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Você cantava isso lá no louvor? Dá-me um coração regenerado. Você cantava isso lá. Você produziu prova, atrás dos autos. Agora a sentença. Agora a sentença pelo que você fez. A manifestação do pecado de Gease esteve com ele todos os dias da sua vida. Gease pode ter tentado conseguir esconder essa prata, mas não conseguiu esconder a consequência do seu pecado. Levítico 13, 12 e 14 diz que se a lepra se espalhar de toda a pele e cobrir a pele, o que tem a lepra, desde a cabeça dos pés, quanto tudo pode se ver dos olhos do sacerdote, este o examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branco, o homem está limpo. Mas o dia que aparecer nele a carne viva, será imundo. E gritar-se-á, imundo, 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 imundo. É isso mesmo que você quer fazer, Davi? Portanto, seu filho possuirá todas as suas mulheres no cimo do monte, para que todo Israel veja o que você fez. Imundo. A paga pelo seu pecado. Passa no caixa e recebe o seu salário. O salário do pecado é a morte. Gease tão somente recebeu pelo que ele trabalhou. Nada mais do que um justo salário. Não conseguiu esquecer. E aqui, se me permita, meu amado irmão, essa pergunta talvez deva estar em nossos corações o dia todo. Essa pergunta talvez deva estar em nossos corações o dia todo, quando você vai tratar com o seu cônjuge, quando você vai tratar no seu emprego, quando você vai tratar com o seu filho, quando você vai tratar com o seu próximo, antes de fazer qualquer coisa. Essa pergunta deve ser clara e cristalina. No verso 26, era isto ocasião para tomares prata e tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Ao imaginar fazer o mal, alguma coisa que não preste, pergunte isso. Será isto ocasião para isso? De forma alguma. Essa foi a pergunta retórica de Eliseu. Em seus tratos, se perguntem sempre se faz necessário esse tipo de atitude. É isso a ocasião? Ah, mas ele gritou comigo, daí eu gritei também. Ah, mas daí era ocasião para isso? Seria isso?
Ah, ele me passou para trás, então também eu passarei para trás. Pagando mal com bem? Será isto ocasião para isso? É isso que Eliseu está perguntando. Era ocasião para ele? Era necessário isso mesmo? De tudo que Deus tem feito por nós, de tudo que Deus tem nos dado, é necessário esse tipo de trato? Será isso necessário? É ocasião? É ocasião para isso? Era isto ocasião para tomares isso? É possível estar perto da obra de Deus. É possível estar perto do povo de Deus, mas estar longe do coração de Deus. Eu quero estudar lá em Betel. Eu quero fazer parte da escola de profetas. Eu quero acompanhar Eliseu em tudo. Eu quero fazer tudo. É possível estar perto da obra do povo, mas longe. Mais longe. Quer os bens de Naamã? O acessório acompanha o principal. Principal bens, acessório lepra. Vai lá e pega. É isso que você quer? Geazi toma o seu lugar nas Escrituras, junto com Acã, junto com Ananias, junto com Safira, um panteão de coisas erradas, por onde nós devemos passar longe. O melhor de todos eles, Judas Iscariotes, o chefe de tudo. Abra comigo, estamos acabando, meu amado irmão. Abra para mim o seu inário. Ixi, gostei. Inário. Hino de número 304. Pode projetar, por favor, inário. Ó, gostei desse barulho. Gostei, ó. 304. Tem um verso, eu esqueci de colocar qual deve ter, um verso que ele diz assim, a voz do Evangelho, ele vai dizer, a voz do Evangelho vem a todos avisar. Coloque esse verso, por favor, a voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo, grande e grave, para quem se descuidar. Geazi, bota a viola no saco e volta que dá tempo, se arrepende. O que ele continua dizendo? Salvai-vos desde já. Não vos detenhais no mal, cobiçando os seus prazeres. Sabe por quê? Porque ele pode ser fatal. E nós cantamos isso. Nós cantamos, meu amado irmão. Nós sabemos. Geazi sabia. Geazi sabia. Geazi sabia de tudo isso. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E isso machucou ele. Jesus morreu naquela cruz derramando sangue que era o meu e o seu. E isso doeu nele. Jesus foi humilhado naquela cruz por mim e por você. E isso entristeceu ele. Jesus sofreu a minha e a sua dor, para que nós todos os dias pudéssemos agora perguntar com segurança: é ocasião para isso? Aplicações práticas desta manhã. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, devemos seguir o exemplo de Jesus e, no poder do Espírito Santo, resistir à concupiscência dos olhos. Ei, Jesus, vem aqui, sobe esse monte, vê tudo isso, está vendo tudo isso? Agora, ajoelha, é seu. Veja, veja, Jesus, veja. É seu, é seu. Não vou deixar Satanás isso entrar nos meus olhos. Jesus Cristo resistiu. Nós podemos resistir também no seu poder. Nós podemos. Somos coparticipantes, co-herdeiros, nós podemos. Em primeiro lugar, devemos seguir o exemplo de Jesus e, no poder do Espírito Santo, resistir à concupiscência dos olhos. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: não, não, não.
Em segundo lugar, devemos seguir o exemplo de Jesus e, no poder do Espírito Santo, sermos sensíveis às realidades espirituais que nos cercam. Geazi não estava mais sensível àquilo que lhe cercava. Do casamento que nós temos, dos filhos que Deus nos deu, do trabalho que Ele nos deu, do estudo que Ele nos deu, da saúde que nos tem dado, do ar que nós respiramos, de como nós vivemos, sensíveis espiritualmente, sabendo que tudo isso procede dEle. E não fosse por Ele, nada disso aconteceria. Sensíveis. Em segundo lugar, devemos estar sensíveis, seguindo o exemplo de Jesus, sensíveis. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, sensibilidade, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu entro. Vem, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Vem, vem, sensibilidade, sensibilidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, sejam sensíveis à manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Em terceiro e último lugar, devemos seguir o exemplo de Jesus e, no poder do Espírito Santo, andarmos em fé e obediência. Eu não preciso daqueles 70 quilos de prata. O que o Senhor quer para mim, meu Deus? É um coração igual ao teu. Eu quero seguir ao Senhor em fé e obediência, não como fez Geazi. Eu quero seguir ao Senhor, para não sermos contados com aqueles que são lançados fora. Em terceiro lugar, devemos seguir o exemplo de Jesus no poder do Espírito Santo, andarmos em fé e obediência, para não sermos contados com aqueles que são lançados fora. Ei, a lepra, vem. Geazi, vai. Aqui não mais. No meu descanso, não. Vai. E o servo inútil, lançai-o fora. Simples. E é Novo Testamento. É Novo Testamento. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, e ali não haverá descanso. Não haverá descanso. Disse-lhe o Senhor, muito bom. Imagine. Servo bom e fiel. Ah, Geazi. Sabia tudo, estudou tudo, conheceu tudo, mas não escolheu a melhor porção. Já os meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, servos bons e fiéis, fostem fiéis no pouco, sobre muito colocarei vocês. Entra, entra, entra no meu descanso. A lepra de Geazi eterna. O meu descanso é eterno também, preparado para cada um de vocês. Que Deus os abençoe.